Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Aula número 12, objeto de conhecimento, a língua inglesa como língua global na sociedade contemporânea. Detalhamento: inglês como língua oficial, como segunda língua, língua franca em diferentes lugares do mundo, comunicação intercultural, a influência da língua inglesa no cenário mundial e regional. Então vamos para mais uma aula. Hello, student! Então, vamos ver hoje, nós vamos aprender, compreender o conceito do inglês como língua franca em nossa aula de hoje, tá bom? Então, nós vamos aprender alguns aspectos do porquê a língua inglesa é tão falada ao redor do mundo, tudo bem? Então, eu quero que você pare e pense comigo por que em todos os lugares, ou em muitos lugares, da maioria deles, nós falamos em língua inglesa. Por que as pessoas, nas reuniões internacionais, na língua do comércio, por exemplo, a predominância é da língua inglesa? Então, existem algumas coisas que nós vamos desenvolver durante a nossa aula de hoje. A primeira delas é compreender o conceito de inglês como língua franca. Isso vai ser algo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Um segundo aspecto que nós veremos nós vamos reconhecer o papel do inglês como instrumento de expressão cultural e local. Então, nós vamos entender melhor o que isso significa na nossa aula, tá bom? Um terceiro aspecto que nós vamos verificar em nossa aula hoje é que nós vamos fazer uma reflexão sobre a diversidade linguística e cultural da língua inglesa, do inglês, ok? E tem um quarto objetivo que eu quero traçar com você na nossa aula de hoje, é que nós vamos nos empoderarmos na língua inglesa, desenvolvendo autonomia e confiança. O objetivo principal de tudo isso é que nós saiamos com mais autonomia e confiança, ok? Então, nós vamos desenvolver isso, e eu preparei um vídeo muito especial para vocês. Eu quero que nós entendamos como que a língua inglesa se tornou tão abrangente, e ela, de certa forma, dominou o mundo, tá bom? Então, eu quero que você acompanhe comigo como que nós podemos observar isso, tá? Mas antes da gente compreender esse vídeo, vamos entender um conceito muito simples, que é o conceito de língua franca. Veja comigo. Língua franca é um idioma utilizado como meio de comunicação entre pessoas que possuem línguas maternas diferentes. Ao longo da história, diversas línguas já ocuparam esse papel, como o latim no Império Romano e o francês em algumas regiões da Europa. Então, veja que o conceito de língua franca, ele compreende essa língua onde as pessoas se utilizam para falar no comércio, nas reuniões internacionais, e em alguns momentos já já foram outros idiomas, mas hoje o idioma que prevalece como língua franca é a língua inglesa. Então, antes da gente compreender melhor esse conceito, vamos ver como o inglês chegou nesse aspecto. Eu quero que você acompanhe comigo, eu quero que você se atente bem para que você possa compreender como que o inglês dominou o mundo contemporâneo hoje. Veja comigo. O inglês é, sem dúvida, o idioma mais famoso do planeta. Estima-se que cerca de 1,5 bilhão de pessoas falam inglês em todo o mundo. Isso representa mais de 18% da população global. Mas afinal, como o inglês se tornou o idioma mais popular do mundo? E por que existem tantos tipos diferentes de inglês? A resposta para a primeira pergunta está justamente na segunda. Há muitos tipos de inglês porque há muitos falantes.
Cada região traz suas influências culturais e sociais. Nós podemos pensar, por exemplo, no inglês americano, britânico, que são os mais conhecidos, mas podemos falar até em inglês brasileiro. Na verdade, existem mais de 160 variedades de inglês no mundo. E quanto mais pessoas aprendem o idioma, mais versões diferentes surgem. O inglês é tão essencial que é a língua padrão em setores cruciais. Por exemplo, existe o Aviation English, que é o inglês para aviação, e o Maritime English, que é o inglês para navegação. Hoje, 138 países exigem o ensino de inglês como parte do currículo obrigatório. Ou seja, em pelo menos 91% dos países, o inglês faz parte de algum tipo de ensino formal. Mas a grande pergunta é, por que o inglês? Por que não o francês, o espanhol ou o chinês? A verdade é que o inglês nem sempre foi o idioma mais popular. Durante muito tempo, a língua da diplomacia e dos negócios era o francês, considerado a língua franca da época. Esse termo medieval se referia a um idioma usado para conectar povos diferentes, principalmente no comércio e na diplomacia, entre os séculos XI a XVIII. O francês ganhou força até mesmo na Inglaterra, tornando-se a língua da nobreza após a conquista da Normânia. Mas tudo mudou com eventos globais decisivos. No início do século XX, o inglês já se destacava na tecnologia e na indústria, impulsionado pela Revolução Industrial. Contudo, o grande ponto de virada foram as guerras mundiais e o surgimento dos Estados Unidos como potência global. Com os Estados Unidos dominando a economia mundial, o inglês se tornou definitivamente a língua dos negócios e da influência global. Em resumo, o inglês se espalhou por causa do poder econômico, militar e cultural. A popularidade do inglês americano cresceu ainda mais com a cultura pop. Os filmes de Hollywood, a música internacional, as marcas globais. E voltando à diversidade, por que há tantos ingleses diferentes? A principal razão é que não existe uma autoridade mundial que padronize o idioma. Diferente do francês, o inglês é livre, dinâmico e mutável. Por isso, ele varia conforme a região. Temos o inglês Singlish, de Singapura, e o inglês da Nigéria, que incorporam palavras das línguas locais. Para entender essa diversidade, o linguista Braj Khasru propôs o modelo dos 3 círculos do inglês. O círculo interno, países onde o inglês é a língua nativa, Estados Unidos, Reino Unido. Círculo externo, países onde o inglês é a segunda língua oficial, como a Índia, por exemplo. E círculo em expansão, países onde o inglês é ensinado como língua estrangeira, como o Brasil. O mais provável é que, enquanto houver poder econômico e influência cultural, o inglês continue sendo a língua global dominante. Falar inglês hoje significa poder se comunicar com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E se você fala mais de uma língua, você está à frente com acesso a mais culturas e oportunidades. O inglês talvez não seja perfeito, mas ele se tornou a língua que conecta o planeta. The world speaks English, and now, so do you. Muito bem, então vimos aí que o mundo fala inglês, então você também, nós falamos inglês e no sentido de que uma vez que nós podemos nos apropriar desse idioma, ele também se torna nosso, ele já não é mais de um país particular. Então talvez você ainda tenha alguma dúvida e esteja se perguntando o que é esse inglês como língua franca? O que é esse ILF, né? O inglês como língua franca. E a ideia é justamente a seguinte, veja só. O inglês como língua franca é uma visão de língua flexível, híbrida e multicultural, usada entre pessoas de diferentes origens. Então, ela rompe com a ideia do falante nativo ideal. E ela valoriza o falante intercultural. Então, no Brasil, o ILF, o inglês como língua franca, ele propõe reconhecer as vozes locais, o uso do português como apoio e a valorização da diversidade linguística. Compreender esse conceito é muito importante. Como que nós podemos compreender isso na prática? Veja, é como se o inglês ele não fosse só uma propriedade dos norte-americanos ou dos britânicos.
agora ele já é utilizado como o inglês do mundo, de modo que nós podemos falar em diferentes maneiras de falar o inglês, valorizando os aspectos que correspondem à nossa identidade. Como brasileiros, nós não falamos o inglês americano ou britânico, nós trazemos as nossas características e falamos o inglês, por que não dizer brasileiro. Vamos analisar uma tirinha que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, analise a tirinha a seguir, como ela ilustra o inglês como língua franca. Então, você vê aí que tem um personagem, tem um falante de língua inglesa que não é da Amazônia, né? E aí ele está falando ali em inglês e tudo. E aí ele chega, então, e ele pergunta: quem é você? Veja na segunda tirinha, no segundo quadro, o índio pergunta, né? O indígena pergunta. O indígena, então, pergunta: Who are you? What are you doing here? Quem é você? O que você está fazendo aqui? E aí o falante de inglês, ele pergunta: Do you speak my language? Você fala a minha língua? E aí ele responde: No, I don't. I speak our language. Eu falo a nossa língua. Então, como que essa tirinha ela ilustra o inglês como língua franca? No sentido de que o inglês não é mais propriedade de um único povo, de um único país, mas agora todos aqueles que falam e aprendem a língua inglesa, eles podem, então, ter o inglês como seu também, né? Então, o inglês agora é tratado, ele atingiu esse status de língua franca. Muito bem, então o inglês como língua franca, ele reconhece a diversidade de sotaques e culturas. O inglês falado em nossa região, por exemplo, ele é real e autêntico. Então, nós não temos por que nos envergonhar das nossas diferenças de pronúncia. É claro, quando a pronúncia ela se torna incompreensível, você não consegue identificar a palavra, aí ela se torna equivocada. Mas se ela é só diferente, ela faz parte da nossa identidade. Então, o inglês falado em nossa região é real e autêntico. O sotaque brasileiro faz parte da língua global. O importante aqui, no caso, é se fazer entender e não parecer ou americano ou britânico. Então, veja só nesse exemplo. Aqui, ó. I went to the river yesterday with my friends. Então, mesmo com sotaque regional, eu falando desse jeito com o sotaque brasileiro, a mensagem é clara. Então, outra pessoa pode falar de uma maneira diferente, vindo de outra região, mas se a mensagem ela é compreensível, nós temos aí apenas uma manifestação de uma regionalidade, assim como nós temos em língua portuguesa as pessoas falando mesmas palavras de formas diferentes e com pronúncias diferentes, ok? Então, olha só, em vez de eu perguntar how can I sound like a native, então, em vez de perguntar como que eu posso soar como nativo, se eu compreendo que o inglês é uma língua franca, então eu passo a pensar de uma outra forma. Na verdade, veja a pergunta que está aí. How can I use English to tell my story? Então, como que eu uso o inglês para contar a minha história? Então, veja que o inglês como língua franca traz para a gente essa perspectiva, a perspectiva de um inglês que eu utilizo para falar da minha realidade, no qual eu sou protagonista, né? No sentido de que agora eu, com as minhas características regionais do meu país, que eu cresci, que eu levo para o idioma, elas não são mais condenáveis, como se costumava pensar. Isso é errado. Não se pronuncia dessa forma. Você não fala como a pessoa do filme. Não necessariamente. Se você consegue, se a sua mensagem em língua inglesa ela é clara, ela é compreensível, ainda que você tenha uma diferença de sotaque, de pronúncia, se a sua mensagem é compreensível, é isso que importa no final das contas. Então, o inglês como língua franca reconhece isso, torna o inglês como uma propriedade do mundo. Então, você vai ter o inglês falado em diversos países, cada um trazendo para ele
a sua regionalidade. Então, você que está aprendendo inglês e muitas vezes acha que o seu sotaque é muito carregado, hoje em dia, não mais. Hoje em dia, ele é apenas uma característica da sua identidade, da qual você pode ter mais autonomia e independência para falar em língua inglesa, ok? Agora nós vamos para a nossa listening activity. Claro que nós vamos praticar um pouco de inglês na nossa aula de hoje, vamos praticar o listening com um texto aqui que eu separei para vocês. Vamos para o nosso listening. Muito bem, nessa atividade você vai acompanhar a leitura desse texto comigo e depois nós vamos trabalhar a compreensão dele, vamos compreendê-lo melhor. Então, acompanhe a leitura junto com o áudio, ok? Vamos lá. Listening activity. English around the world. English is a global language. People around the world use English to talk to each other. They use English in schools, on the internet, in music, and at work. English is not only from the United States or England. Many people in Brazil, Japan, Germany, and other countries speak English too. When people from different countries talk in English, we call it English as a lingua franca. It means English as a bridge between cultures. It helps people understand each other. You don't need to speak perfect English. You just need to communicate. Your English is important. It shows your ideas, your culture, and your voice. English today belongs to everyone. Ok, muito bem. Acompanhamos a leitura com o áudio ali, ouvimos a leitura, praticamos o nosso listening. Agora vamos compreender o que esse texto quer nos dizer. Vamos lá. Então, nós temos aqui o título English Around the World. Então, inglês ao redor do mundo. Quando nós nos deparamos com o texto, vamos tentar sempre buscar as palavras que nós conhecemos, as palavras cognatas, ou as palavras que nós já conhecemos em inglês. Veja aqui que nós temos global, que é um cognato, né, que significa global. Language é uma palavra muito parecida. Então, ó, English is a global language. O inglês é uma língua global. People around the world use English to talk to each other. Então, aqui, ó, as pessoas ao redor do mundo usam inglês para falar umas com as outras. They use English in schools, on the internet, in music and at work. Onde as pessoas usam inglês? Olha o use ali, muito parecido com a palavra usar em português. E aí você vê schools, internet, music e work. Então, na escola, na internet, nas músicas e no trabalho. As pessoas usam inglês em todos esses lugares. Continuando o nosso texto, nós temos aqui, ó, English is not only from the United States or England. O inglês aqui, né, ele não é, olha o not, somente dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Continuando, many people in Brazil, Japan, Germany and other countries speak English too. Então, muitas pessoas no Brasil, aí tem o Japão, a Alemanha e outros países falam alemão, ou falam inglês também, melhor dizendo. Quando pessoas de diferentes países falam em inglês, é o que diz a continuação, when people from different countries. Aqui você já consegue deduzir que country significa países. Então, talk in English, conversam em inglês. We call it English as a língua franca. Nós chamamos isso, né, pessoas de diferentes países, diferentes lugares, falando inglês. Nós entendemos que isso se trata do inglês como a língua franca. Continuando nosso texto, it means English is a bridge between cultures. Então, você tem aqui que o inglês é uma ponte entre as culturas. Ajuda as pessoas a entender umas às outras. É o que diz a próxima linha. It helps people understand each other. You don't need, essa frase é importante aqui, ó. You don't need to speak perfect English. You just need to communicate. Então, você não precisa falar o inglês perfeito.
você precisa se comunicar, né? Então, essa é a importância aqui que nós temos no inglês como língua franca. Your English is important. It shows your ideas, your culture and your voice. Então, o seu inglês é importante. Mostra suas ideias, a sua cultura e a sua voz. English today belongs to everyone. O inglês hoje pertence a todos, a todo mundo. Ok? Então, veja que esse texto está totalmente relacionado ao que estamos trabalhando aqui, do aspecto de inglês como língua franca. Quando nós compreendemos esse conceito, internalizamos essa ideia para o nosso aprendizado de inglês, isso nos traz muitos benefícios, porque a partir dele nós adquirimos, então, o que chamamos de autonomia linguística. No contexto do inglês como língua franca, autonomia linguística significa dar ao aluno, dar ao falante de inglês, liberdade e confiança para usar o inglês à sua maneira, de acordo com as suas necessidades, experiências e realidades locais. Essa autonomia surge quando o estudante deixa de depender do modelo do falante nativo como referência ideal e passa a compreender que o seu inglês também é legítimo, mesmo que tenha sotaque brasileiro, influências do português ou estruturas não totalmente padrão. Em outras palavras, a gente poderia resumir isso tudo que a autonomia linguística é a capacidade de o aluno desenvolver o meu inglês, uma forma pessoal e funcional de usar a língua para se comunicar com outras pessoas no mundo real. Isso significa, então, que eu posso falar sem se preocupar, de qualquer jeito, de qualquer maneira? Obviamente que existe uma referência, existe uma maneira de ser compreendido. Obviamente que eu vou ouvir muitos falantes, inclusive os nativos, para falar a língua inglesa e para aprender como pronunciar corretamente. Não estamos querendo dizer que não existe um certo, que não existe um errado, mas que as nossas características regionais, elas não precisam ser apagadas, elas não precisam ser retiradas, até porque elas fazem parte de quem nós somos enquanto pessoas. Nós crescemos em uma determinada região, fazem parte da nossa identidade e elas vão se reverberar na maneira como nós nos comunicamos. Nós não precisamos ser tão rígidos conosco no sentido de que minha pronúncia não está exatamente igual, então eu não vou falar. Não, mas você consegue ser compreendido? Quando você fala my name is, ou mesmo se você fala my name is, tá sendo compreendido por outro falante de língua inglesa? No final das contas, se essa diferença é algo que vem da sua região, isso não deve ser apagado. O inglês como língua franca traz essa percepção para a gente e então valoriza as nossas características regionais. Agora, a gente vai praticar tudo isso que nós aprendemos com o nosso quiz. Aquele quiz que nós fazemos ao final da nossa aula, nós vamos praticar com algumas questões para ver se compreendemos bem esses conceitos da nossa aula de hoje. Vamos para o nosso Pop Quiz. Muito bem, a nossa primeira questão que nós temos aqui é: o que significa inglês como língua franca? O que significa inglês como língua franca? Nós temos alguns conceitos apresentados aí nas alternativas. Letra A, o inglês falado apenas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Será que é a letra A? Letra B, o inglês usado em nível global para comunicação entre pessoas de diferentes países para negócios e intercâmbio cultural. Será que é a letra B? Letra C, o inglês com pronúncia britânica perfeita. Será que é isso que é o inglês como língua franca? Ou letra D, o inglês que nunca muda? Qual será que é a resposta certa? Qual que você marcaria nessa questão? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos ver a resposta certa? Acompanha comigo aqui, ó. A resposta certa é a letra B. Com certeza foi aqui você marcou, a que você disse aí, o inglês usado em nível global para a comunicação entre as pessoas de diferentes países para negócios e intercâmbio cultural. O inglês como língua franca é usado como ponte de comunicação global
entre pessoas de diferentes lugares e culturas. Então, é esse conceito que traz a ideia de inglês como língua franca para a gente. Vamos para a nossa segunda questão do nosso pop quiz de hoje. De acordo com o ILF, aí essa sigla significa inglês como língua franca. De acordo com o ILF, o que é mais importante ao falar inglês? Letra A, falar rápido e sem errar. Será que é esse? Letra B, imitar exatamente o sotaque de um nativo. Será que é a letra B? Letra C, comunicar-se com clareza e se fazer entender. Letra C. Ou letra D, usar apenas palavras do inglês britânico. Então, de todas essas alternativas aí, qual que você marcaria? Qual que você acha que corresponde melhor ao conceito de inglês como língua franca? Então, nós falamos bastante ao longo da nossa aula sobre a importância da clareza da comunicação ser o mais importante, né? Então, vamos ver a resposta certa. A resposta certa é a letra C. Comunicar-se com clareza e se fazer entender. Então, no inglês como língua franca, o foco está em comunicar e compreender, e não em falar como um nativo perfeito. Então, veja que a ideia desse padrão do nativo perfeito, então agora, no inglês como língua franca, já não é mais dessa maneira que nós lidamos com a língua inglesa. Vamos para a nossa terceira questão. Para os falantes regionais, o que o ILF, o inglês como língua franca, representa? Vamos lá, letra A, esconder o sotaque para parecer americano. Letra B, falar inglês apenas nas aulas de gramática. Letra C, usar o inglês para compartilhar a cultura e as histórias da sua região com o mundo. Letra D, falar apenas português na escola. Então, nós temos aqui essas 4 alternativas. Qual, então, melhor representa a ideia dos falantes da nossa região aqui, né? Ou de qualquer outra região? Como que o inglês dialoga com as diferentes regiões nas quais ele é falado? Inglês é falado aqui, inglês é falado na África, na Oceania, em outros lugares, em países da Ásia, em muitos lugares. Então, como se relaciona? Qual a alternativa correta? Então, acho que você já tem a resposta. Vamos ver a resposta certa. A resposta certa é a letra C. É claro que é a letra C. Usar o inglês para compartilhar a cultura e as histórias da sua região com o mundo. O inglês como língua franca, ele valoriza o uso do inglês como ferramenta para mostrar a identidade regional, permitindo que cada pessoa use o idioma para falar de seu contexto, cultura e realidade local. Muito bem, então, nessa aula de hoje, nós percebemos que trazer as nossas características regionais para o nosso falar em língua inglesa é algo completamente válido e louvável, até para o nosso aprendizado. Não precisamos ter vergonha do nosso regionalismo ao falar. Agora, é importante que nós estejamos preocupados com a clareza, com a compreensão daquilo que falamos, para que, ao falarmos, as pessoas nos entendam e que elas nos conheçam um pouco mais, nos conheçam de onde viemos e de onde somos. Se as pessoas identificam que somos do Brasil pelo nosso inglês, ou se somos da Amazônia, isso é uma coisa boa. Isso é o inglês moderno, inglês como língua franca, no mundo globalizado que vivemos. Espero que tenha ficado claro para vocês e nós nos vemos na nossa próxima aula.